É oficial, Donald Trump ganhou as eleições americanas, como a gente falou que era mais provável que acontecesse. Confesso, entretanto, que eu não imaginava que seria tão grande a vitória do republicano. Eu quero conversar com vocês sobre quais são os impactos econômicos dessa decisão que os americanos tomaram e como isso afeta os seus investimentos, os investimentos de maneira geral. Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui na Empíricos e normalmente falo sobre macroeconomia, análise política, entre outras coisas. E bem, eu tenho conversado com os assinantes da Empíricos bastante sobre esse tema. É um tema não só demandado, como necessário, porque hoje a economia é super interligada, é natural que temas internacionais ganhem repercussão muito grande. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos era algo que nós antecipávamos como provável, mas como eu falei antes, não esperava que fosse tão grande. O que eu quero dizer com isso? O cenário base com que trabalhávamos era de uma vitória de Trump no colégio eleitoral. Lembrando que nos Estados Unidos ele tem o voto popular, mas a eleição se dá por meio de um colégio eleitoral, definido pelos estados. Então você tem que ganhar em vários lugares, e lugares com populações relevantes, para além do voto popular no âmbito geral. Além disso, esperávamos que o Trump também levasse o Senado, ou seja, os republicanos também conseguissem virar o Senado, hoje democrata, para republicano. E esperávamos também que os democratas conseguissem virar de volta a Câmara dos Representantes. Seria alguma coisa equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Entretanto, a gente viu que o Donald Trump não só ganhou a presidência, como conseguiu levar os republicanos a uma vitória do Senado, como conseguiu levar os republicanos a uma vitória na Câmara dos Representantes e conseguiu conquistar a maior parte do voto popular. Isso é histórico para ele, fazendo com que ele se torne presidente eleito. Ele vai assumir em janeiro e se tornará o 47º presidente dos Estados Unidos e será o segundo, apenas o segundo na história a voltar para a Casa Branca depois de um intervalo, ou seja, um segundo mandato não consecutivo. Para a gente ver algo semelhante, a gente tem que voltar mais de 100 anos, ou seja, é algo realmente paradigmático. E o que isso representa para a gente? Bem, para começo de conversa, esse red sweep, ou seja, esse Republican sweep, essa onda republicana, essa onda vermelha, mostra que existe um sentimento que é verificado em outros países no mundo de anti-establishment, ou pelo menos anti-incumbente. A gente viu isso nas eleições municipais do Brasil, em que o partido incumbente do governo federal não conseguiu reproduzir essa expressão nacional nas vitórias eleitorais. Então a gente tem esse movimento. A gente viu isso na França, a gente viu isso no Japão, a gente viu isso na Inglaterra e veremos em outros países também. Então existe esse sentimento anti-incumbente muito firme ao redor do mundo. O segundo ponto que vem à minha cabeça é que dessa vez, diferente de 2016, Trump já conhece a Casa Branca. Então provavelmente ele vai ser muito mais assertivo nas medidas que tomará. Entretanto, a gente já conhece Trump. Sabemos que ele pode ser muito mais arrojado, porque é seu segundo e último mandato, e ele já conhece a máquina. Mas já é algo mapeado, não é aquela incerteza inicial que tínhamos em um primeiro momento. Entretanto, chama a atenção algumas propostas dele, e eu vou enumerar esses pontos de atenção. O que mais chamou a atenção em sua campanha inteira é a questão das tarifas de importação. Vocês devem se lembrar que no primeiro mandato do Donald Trump, uma guerra comercial foi iniciada contra a China. Isso não parou durante o governo Biden, pelo contrário, isso se aprofundou e deve tornar-se ainda mais agressiva, essa guerra comercial, nos anos Trump 2, 2.0. Porque ele prometeu entrar em guerra com a China de novo, ele vai aumentar as tarifas de importação a produtos chineses, mas também vai aumentar produtos de importação de maneira geral. E vai construir uma nova frente também contra a União Europeia. Então ele vai ter outras frentes de conflitos comerciais. Isso é importante porque é um fator inflacionário nos Estados Unidos. Se você aumenta tarifas de importação, as empresas que precisam de insumos no exterior, ou até mesmo as empresas que revendem esses produtos nos Estados Unidos, vão repassar parte desse preço para o consumidor final. Ou o consumidor final, demandando outro produto produzido nos Estados Unidos, vai pressionar, em termos de demanda, esse novo produto. Então você tem uma pressão inflacionária por conta dessas tarifas. Se você tem mais inflação, você tem mais juros. Se você tem mais juros, você tem um dólar mais forte no mundo. Isso é um mau sinal para países emergentes, principalmente como o Brasil, que já viu ao longo dos últimos meses
no efeito desse Trump Trade, a sua moeda se sensibilizar. É claro que o Brasil tem outros problemas, a questão fiscal que a gente conversa bastante, mas, sem dúvida, esse Trump Trade, essa tese de vitória do Trump, já vinha se materializando no preço do câmbio. Por isso o dólar está tão forte e deve se manter forte, pelo menos nos próximos 2 anos em que o Trump controlar tanto a Casa Branca como o Senado e a Câmara, porque a gente vai ter o midterm depois de 2 anos de mandato e pode mudar mais uma vez, como mudou na metade do governo Biden, como mudou na metade do primeiro mandato do Trump e assim por diante. Isso acontece nos Estados Unidos. Mas o grande ponto aqui é inflacionário, então você tem um ponto mais alto de juros e, portanto, um ponto mais alto de dólar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da imigração. Vocês devem se lembrar que no primeiro mandato também foi uma das bandeiras dele a questão do Build the Wall, né? Construa aquela muralha contra o México. Agora é outro ponto, né? Ao longo do governo Biden houve muita imigração ilegal e uma das bandeiras dele era de deportação, né? De imigrantes ilegais, algo que é defendido por várias alas, inclusive algumas alas mais conservadoras do Partido Democrata. Então você tem esse processo que vai ter um choque no mercado de trabalho, porque parte dessa mão de obra estava sendo utilizada pelas empresas nos Estados Unidos em diferentes localidades. Se você tem um choque no mercado de trabalho, você também tem um vetor inflacionário, porque a mão de obra americana, por ser na média mais especializada, ela consegue demandar mais salários, então você tem uma pressão inflacionária também. Mais uma vez levando a um ponto de equilíbrio dos juros mais alto e, consequentemente, um dólar mais forte. Ponto importante aqui, a gente está no meio de um processo de flexibilização da política monetária nos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central de lá, está cortando juros. Isso significa que ele vai parar de cortar juros? No curto prazo, não. Mas provavelmente o ciclo de corte de juros não vai ser tão profundo ou longo como a gente esperava em um primeiro momento. Ele vai ser mais contido, porque o Fed vai voltar a prestar atenção nessas pressões inflacionárias. É claro que ele não trabalha em cima de proposta de campanha, mas se você tem uma movimentação nas expectativas, isso entra para o modelo do Fed e, consequentemente, entra na tomada de decisão dele, ainda que em um segundo momento. Então, um ponto de atenção para 2025, um ciclo de flexibilização da política monetária mais curto. Outros pontos interessantes que vale a pena acompanhar do Trump é, primeiro, o corte de impostos. A gente tem a revisão daqueles cortes de impostos, né, promovidos em 2017 no governo Trump, o primeiro deles, que seria estendido independente de quem fosse o presidente. Se fosse ele Donald Trump, seja ele Kamala, não, vai ser o Trump e provavelmente ele vai tentar estendê-los de maneira permanente porque ele tem controle do Senado e da Câmara, né? Vale dizer que eles também conseguiram a maior parte dos governadores estaduais, né? Então foi uma grande vitória republicana realmente. Então, voltando para o ponto dos cortes de impostos. Isso, para a economia, é esteroides, né? Então você já tem uma economia americana trabalhando em excepcionalismo, mercado de trabalho apertado, e você vai dar mais estímulo. É um problema fiscal, de um lado, então se você tem um problema fiscal que o governo americano trabalha em déficit, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, então se você vai arrecadar menos impostos, né, você vai ter um déficit ainda maior, você aumentar a dívida dos Estados Unidos, é um problema fiscal, consequentemente pressiona juros de novo, fortalece, em tese enfraquece o dólar, né, mas os juros mais altos, no curto prazo pelo menos, você tem um choque positivo para a moeda americana. A longo prazo é ruim para o dólar, sem dúvida, porque o fiscal americano perde a credibilidade, né? Mas no curto prazo tem mais um choque de juro, pelo menos aqui a gente pode ter certeza. E claro, inflacionário também, sem dúvida, né? Se você tem um fiscal deteriorado, olha o Brasil que está acontecendo, prejudica a expectativa de inflação. Mas você coloca esteroides na economia mais uma vez, como foi em 2017. Bom para as ações, né? Inclusive, por falar em ação, vale entrar em outra bandeira do Trump, que é a desregulamentação. Ele prometeu desregulamentar, né, combustíveis fósseis, ele é um grande amigo da indústria de combustíveis fósseis, então a tese de transição energética ela não morre, mas ela com certeza perde tração frente ao que seria com Kamala Harris ou que vinha sendo com o governo Joe Biden. E, em detrimento delas, oferta de petróleo, né, pode ser aumentada ao longo dos próximos anos. A longo prazo, é um fator de queda para o preço de petróleo também, porque os Estados Unidos deve começar a oferecer mais petróleo para o mundo. Mas para a indústria de petróleo, pelo menos, deve ter estímulos, né, e deve ter também uma grande euforia por essa desregulamentação. Não só a indústria de combustíveis fósseis, a gente está falando da indústria do setor financeiro e de criptomoedas também. Não posso deixar de esquecer que, como o Trump tem essa história de Make America Great Again, né, a questão do reshoring, né, de trazer a indústria de volta, que sempre foi uma bandeira dele, vai continuar, assim como foi com o Joe Biden, vale dizer, mas vai ganhar força também. Em outras palavras, a gente deve ter também uma ênfase na economia tradicional, né, setores da economia tradicional dos Estados Unidos, manufatura, grosso modo, tentando, né, voltar a ter brilho. São algumas vertentes que a gente pode
observar. E sem dúvida, no curto prazo, a economia americana, que já trabalha de maneira bem forte, bem robusta, vai conseguir trabalhar ainda de maneira mais exuberante, né? Então você também tem aqui um vetor de atividade e, consequentemente, um vetor de inflação. Falando de outras consequências, para além dessas que eu já enumerei, né, bastante, já está bem longo esse vídeo, tem alguns outros pontos que eu gostaria de elencar. O primeiro deles é a questão geopolítica. Sem dúvida, Trump é mais ruidoso do ponto de vista diplomático. A gente sabe qual é o estilo dele. Entretanto, vale lembrar que durante seu mandato não houve guerras, né? As guerras começaram de maneira mais enfática durante o governo de Joe Biden, né? Agora, se isso foi uma coincidência, um acaso temporal, vamos descobrir agora nesse segundo mandato. Sem dúvida, entretanto, eu já consigo observar que existe espaço para que haja um acordo de cessar-fogo na Ucrânia, né, provavelmente partindo do território ucraniano no meio, né, na parte que os russos pegaram. Isso é ruim do ponto de vista estratégico para a Europa, isso fragiliza a Europa e pode vir a fragilizar a OTAN. Inclusive, destaque para as teses de defesa, né, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que ganham ímpeto, né, diante da necessidade de investimento dos países da OTAN, membros da OTAN, que vão ser demandados por parte do Trump a investirem, né, o combinado, como ele fez no seu primeiro mandato, agora de maneira mais enfática. Lembre-se, o Trump 2.0 seria um Trump mais agressivo e conhecedor dos caminhos das pedras, né, que ele não conhecia em um primeiro momento. E no Oriente Médio, provavelmente o pessoal não vai querer arrumar briga com os Estados Unidos, como vinha fazendo durante o governo Biden. Irã tem medo de Donald Trump, né, é mais receoso. E, da mesma maneira que seria com os democratas, é um grande aliado de Israel, dos Estados Unidos. Então vai continuar apoiando e neutralizando os inimigos e adversários dos Estados Unidos que foram necessários na região. Agora, uma escalada do conflito fica mais difícil, no meu entendimento, tá certo? Isso, claro, faz com que o preço do petróleo possa voltar um pouquinho dos patamares. No curto prazo vai ser barulhento, mas provavelmente vai voltar para patamares mais baixos, né? Um detalhe que a gente pode comentar é que tanto a resolução do conflito na Ucrânia como essa do Oriente Médio faz com que o preço do petróleo negocie patamares mais baixos, assim como uma oferta adicional de combustível fóssil nos Estados Unidos em um segundo momento também faz. Então a gente tem um horizonte que o preço do petróleo pode cair em um segundo momento, ainda que a atividade americana mais robusta por conta dos esteroides dê suporte no curto prazo. Quais são as lições que o Brasil pode aprender disso tudo? Olha, a gente veio de uma eleição municipal importante que já mostrou o sentimento anti-incumbente, o mesmo sentimento anti-incumbente que tirou o Trump em um primeiro momento, né, da presidência, colocou ele de volta, e o mesmo sentimento incumbente que tirou o Jair Bolsonaro da presidência e pode eventualmente colocar alguém da oposição na presidência de 2026. É uma tese que o mercado tem trabalhado, né? O pêndulo político se movimentou nos Estados Unidos, se movimentou em outros países. Eu só estou fazendo uma avaliação fria. É claro que uma personalidade mais pró-mercado seria positiva para os investimentos locais, né, que estão muito deteriorados, né, foram largados. Né? Sem dúvida, pode ser algo que ganhe tração, mas a gente tem um horizonte longo até lá, né? Mas é alguma coisa que com certeza vai estar na boca dos investidores. A possibilidade de um pêndulo político se movimentando para uma posição mais pró-mercado no governo federal, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Era um pouco disso que eu queria falar para vocês, né? Eu acredito que eu tenha explicado cada um dos pontos de maneira resumida. Se você quiser mais detalhes, nos relatórios da Empíricos, nas nossas newsletters, nos nossos artigos, colunas, comentamos de maneira mais aprofundada. Isso aqui é um vídeo de YouTube, eu não consigo falar tudo, né? Mas eu tentei abordar os principais pontos, sem dúvida. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, tá certo? E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!